A Comissão de Investigação da ONU afirmou que Israel e Hamas cometeram crimes de guerra. A comissão concluiu em um relatório que Israel cometeu crimes contra a humanidade de extermínio e que o país e 7 grupos armados palestinos, incluindo Hamas, cometeram crimes de guerra desde 7 de outubro. A comissão, criada após a guerra de 11 dias entre Israel e Hamas em maio de 2021, também tem mandato para estudar todas as causas profundas do conflito. O relatório é baseado em entrevistas com vítimas que aconteceram de maneira remota e durante uma missão na Turquia e também no Egito. E também em documentos que incluem relatórios forenses e imagens de satélite. As conclusões vão ser discutidas pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra na semana que vem. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard e também professor da Universidade Federal Fluminense. Vitélio, boa tarde, é sempre bom ter você aqui comigo no Conexão. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: existe realmente essa conclusão de que houve crime de guerra, mas alguém vai ser penalizado? O que muda isso na prática? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é interessante que esse relatório, ele é uma investigação, ele condiz com as análises que a gente tem feito aqui já há muitos meses juntos, né, Kelly? A gente vinha falando, por exemplo, dessa transferência forçada das populações do norte para o sul da faixa de Gaza, que Israel promoveu, de possíveis crimes contra a humanidade, da ausência de elementos para crime de genocídio, que é uma coisa que, inclusive, nós falamos também. O próprio relatório diz que não há elementos para demonstrar crime de genocídio, mas há para crime de extermínio, que são crimes diferentes, né? O genocídio é quando você propositalmente tenta exterminar um grupo por nacionalidade, etnia, raça ou religião. Então, o argumento de Israel sempre foi que havia muitos danos colaterais. Agora, esses danos colaterais estão sendo considerados, muitos deles, crimes de guerra por serem desproporcionais, destruição exagerada de Gaza e morte de muitas pessoas inocentes para atingir os terroristas do Hamas, que, aliás, segundo os dados de Israel, metade do grupo Hamas foi exterminado, mas ainda está lá metade, né? São 15 mil que ainda restam dos terroristas e a destruição de Gaza, então, não levou ao extermínio completo do grupo terrorista. Mas, por outro lado, o relatório também aponta crimes do Hamas, que nós também vimos apontando aqui, Kelly. Então, desde o ataque contra civis, né, o crime de terrorismo é um crime de guerra, assassinatos, atos de tortura, estupros, né, esquemas de violência sexual promovidos pelo Hamas. Tudo isso também é crime de guerra. Agora, quanto à sua pergunta, como que isso leva à penalização dos culpados, né? Esse relatório vai ser enviado para o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas. Tem um promotor lá que já pediu a prisão do Netanyahu e do ministro Gallant, ministro da Defesa, e esse promotor também pediu a prisão dos principais líderes do Hamas. E esse relatório também vai ser enviado para a Corte Internacional de Justiça. Lá tem aquela ação da África do Sul contra Israel, mas a ação da África do Sul é justamente sobre genocídio. E o relatório não demonstra crime de genocídio, mas sim outros crimes de guerra, Kelly. Vitélio, sabe que essa sua fala me lembrou algo que a gente já analisou aqui no Conexão? Na verdade, 2 pontos. Primeiro, que é difícil ou praticamente impossível exterminar completamente o grupo Hamas, né? Olha, depois de todo esse tempo, você acabou de dizer que metade ainda está lá, resistindo. E sobre também o tipo de arma, porque você já fez análises aqui que poderia ser usado um tipo de arma que causaria o menor risco aos civis, ou pelo menos um menor número de mortes, né? Então, veja como realmente esse relatório, ele, como você também ressaltou, ele comprova, né, o que a gente vinha analisando. É verdade. A estratégia de Israel é questionada, né? Não é o direito de Israel se defender. Israel tem esse direito, está no artigo 51 da Carta da ONU, direito de autodefesa. Israel foi atacado por terroristas, 1.200 pessoas foram mortas e foram feitos 250 reféns. Ainda tem 120 nas mãos do Hamas. A questão é a estratégia utilizada pelo Netanyahu, pelo seu gabinete de guerra, e que acabou vitimando muita gente inocente. É isso que é questionado. E sim, havia alternativas, né? O próprio
presidente do Egito, Al-Sisi, desde o início disse, olha, abra um corredor humanitário para as pessoas saírem de Gaza para o Negev, deem uma opção para os civis se retirarem, inclusive Israel poderia passar um pente fino sobre aqueles civis para evitar que saíssem armas, poderia montar hospitais de campanha, havia outras estratégias e outros armamentos, né? Teve um caso no campo de Jabalia que Israel utilizou um míssil GBU-28, que é um míssil anti-bunker, para matar um terrorista e a escolta dele. O resultado é que 100 pessoas ao redor foram mortas também. Existem mísseis como o Hellfire, por exemplo, que é um míssil que não tem explosivo. Ele é utilizado, ele foi feito pelos Estados Unidos justamente para atacar terroristas. Então Israel tem essas armas e poderia utilizar elas de uma forma mais inteligente. Mas, ao que tudo indica, ao final dessa guerra vai haver uma responsabilização tanto dentro de Israel contra o Netanyahu, por que os atentados de 7 de outubro não foram evitados, né? Pessoas da inteligência de Israel já pediram demissão porque se sentiram culpadas por isso, mas também fora de Israel deve haver uma penalização do governo do Netanyahu, especialmente dele mesmo, Kelly. Pois é, Vitelli, o grupo terrorista Hamas respondeu, então, realmente a proposta de trégua na guerra que acontece lá na faixa de Gaza. Autoridades do Catar, que participam da mediação do conflito, confirmaram que receberam uma resposta do grupo terrorista. O texto inclui alterações na proposta original dos Estados Unidos, que foi aprovada no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entre as mudanças, um novo cronograma para cessar fogo e a retirada permanente das tropas de Gaza, incluindo a região de Rafah. Nesta terça, Blinken anunciou uma ajuda humanitária equivalente a 2 bilhões de reais para os palestinos que vivem na faixa de Gaza. O político também se encontrou com familiares dos reféns, né? E fica agora mais uma expectativa sobre se vai realmente surtir um efeito de um cessar-fogo definitivo ou não, né? Haja vista que o Antony Blinken, secretário de Estado americano, não teve sucesso nas visitas anteriores, né, Vitelli? É verdade. Inclusive o Blinken, que está lá nesse momento, está dizendo que ele acredita que o Hamas pensa que está com vantagem, né? Então ele aponta o dedo, por exemplo, para o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas dentro da faixa de Gaza, e diz, olha, o Hamas não tem interesse em fazer negociação agora porque o mundo inteiro está condenando a estratégia de Israel, o que Israel faz na faixa de Gaza, e isso ajuda a estratégia do Hamas, né? Esses atos do Hamas eles foram planejados durante 2 anos, Kelly. O Hamas planejou esse atentado terrorista de 7 de outubro no Líbano, junto com o Hezbollah, com a Irmandade Islâmica na Palestina, com a Guarda Revolucionária Iraniana. Durante 2 anos, eles fizeram uma projeção de cenários sobre a resposta de Israel, baseado nas ações de Israel, por exemplo, das incursões a Gaza em 2008 e 2014. Então, quanto mais Israel destrói Gaza e quanto mais vítimas inocentes são feitas, mais alimenta a causa do Hamas, que não é uma causa de solução de 2 estados, é uma causa de destruição do Estado de Israel, Kelly. Vitelli, tem outro assunto chegando aqui, gostaria da sua análise. Começa amanhã na Itália a cúpula do G7, grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. A correspondente Denise Dorice traz as novidades para a gente. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente na Record News. Nós estamos em Bari, uma cidade no sul da Itália, na mesma região onde vai acontecer essa conferência anual do G7. Então, nos próximos dias, estarão reunidos aqui líderes das maiores economias, as mais industrializadas do mundo. Da Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Canadá e Japão. Também lideranças convidadas, como é o caso do presidente Lula. Lula está previsto para chegar aqui em Bari na sexta-feira, à 13h. Vai ser recebido pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. E na agenda da conferência estão discussões sobre os temas atuais, como inteligência artificial, segurança, energia, além de África e Mediterrâneo. E claro, né, as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio também não ficarão de fora da agenda. O presidente Lula, inclusive, vai discursar nessa conferência. Ele vai falar sobre os objetivos do Brasil com relação à transição energética e promoção da paz. E vai ter reuniões bilaterais já confirmadas com alguns líderes, como por exemplo da Índia, da África do Sul, da França e da Comissão Europeia. De Bari, no sul da Itália, Denise Dorice para a Record News. Vitelli, o que esperar desse encontro, hein?
Em um minuto, Kelly, essa é a 8ª vez que o Lula participa, né? As primeiras foram de 2003 a 2009, outros presidentes não foram convidados depois de 2009. No ano passado ele foi para Hiroshima. Vai haver muita pressão por parte do Biden para aumentar as sanções contra a Rússia. O Lula vai sofrer essa pressão lá também. Mas ele foi convidado pela Giorgia Meloni, porque esse ano a Itália preside o G7 e o Brasil preside o G20, né? Então, o Brasil também vai receber esses países no fim do ano. O Lula vai tentar falar sobre combate à desigualdade, esse projeto de taxar os 2% mais ricos do mundo para enfrentar as mudanças climáticas. Mas o foco, com certeza, vai ser a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia e também pressão contra a China, Kelly. Bom, Vitélio, é sempre bom contar com a sua análise aqui no Conexão. Muito obrigada. A gente vai, claro, seguir acompanhando os detalhes desse encontro, viu? Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado a vocês. Até logo.